Muito boa noite, internautas, amigos, irmãos. Este é o programa Chamando Vencedores, uma realização da igreja em Cosmópolis. Nós nos reunimos aos sábados, às 20 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Durante a semana temos reuniões de casas, reuniões de oração, reuniões de comunhão de casa em casa. Hoje mesmo, terça-feira, dia 13 de março de 2012, nós estaremos reunindo na casa da irmã Sueli, lá no Parque Ster. Então, as nossas reuniões de casa são para um estudo bíblico, para uma comunhão, para aperfeiçoamento, para crescimento na palavra e, acima de tudo, para recebermos vida e edificação. É uma comunhão residencial onde nós podemos desfrutar da palavra do Senhor e nos apacentar mutuamente. É um encorajamento para todos nós, que todos os grupos cristãos, que estiveram ouvindo essa palavra, através de CD ou através do site da Igreja em Cosmópolis, na internet, ou mesmo através do site da TV Jaguari, fica aí um encorajamento. Para vocês que ainda não praticam tais reuniões, podemos praticar, que é muito saudável, uma comunhão semanal, durante a semana, nas residências dos irmãos, para uma edificação mútua. Lá na residência, em casa, nós podemos ter uma comunhão um pouco mais íntima, uns irmãos com os outros e também com o Senhor. Ali podemos tirar nossas dúvidas, fazer perguntas e uns ajudar os outros à edificação. O nosso encargo, a Igreja em Cosmópolis, é um encargo que nós recebemos do Senhor. Levar a palavra, levar todos os irmãos a adentrar na palavra, na Bíblia, e juntos podermos receber mais da vida do Senhor, mais do Espírito do Senhor, para que possamos crescer e assim edificar o corpo de Cristo e também cooperando com a sua obra aqui na terra. O Senhor precisa de todos nós para servirmos. Então a nossa intenção, o nosso encargo é que todos os membros do corpo de Cristo funcionem ativamente. Na verdade, um membro do corpo de Cristo que não esteja ativo, não esteja funcionando na obra do Senhor ativamente, servindo o Senhor, é um membro que está engessado, podemos dizer assim, Está atrofiado no corpo. Então, um membro que não funciona é um membro que causa problema ao funcionamento de todo o corpo, pois todo membro é importante. Isso é o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz. Não somos nós que inventamos isso. A Bíblia nos mostra isso. E hoje nós vamos ter uma comunhão, iniciando aqui no programa e continuando lá na casa da irmã, sobre o jejum. Nós estamos em dias que os católicos chamam de quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e termina lá na domingo de Páscoa, São 46 dias no total, mas na verdade eles falam 40 dias porque exclui os 6 domingos. Então é chamado de quaresma. E esse tempo, ele é marcado para os católicos com o jejum. Porque nesse período eles jejuam, se abstêm de comer carne. Então, vamos falar hoje um pouco sobre o jejum. E continuar lá na casa da irmã Sueli, e também continuar com um artigo da Igreja em Cosmópolis, que sai no jornal Gazeta de Cosmópolis, na seção Caderno de Jesus. Na edição passada, nós falamos ali um artigo sobre exatamente esse assunto, que significa quaresma, e explicamos porque no contato com as pessoas que temos diariamente, nos perguntam muito sobre esse assunto, então tivemos sentimento de falar um pouco sobre isso, e agora vamos falar na próxima edição, que se eu não estiver enganado, dia 25 de março, próxima edição da Igreja em Cosmópolis, no Caderno de Jesus, vai falar exatamente sobre o jejum. De início, o que vemos na Bíblia é que o jejum não é uma exigência ou uma ordenança de Deus. Não é algo exigido para os cristãos, o jejum. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta o jejum como algo muito bom e esperado por Deus. Desde o Velho Testamento já vemos isso, e no Novo muito sobre o jejum. O jejum, como todos sabem, o jejum ele lembra muito sobre abstinência de alimentos, deixar de comer algum alimento, ou total ou parcialmente. Mas o meu encargo, o que o Senhor colocou no meu coração, os versículos que eu li,
é que o jejum não se refere somente à abstinência de alimentos. Nós podemos jejuar e não se referir apenas deixar de comer alimentos. O jejum, ele não deve ser por longo tempo, por causa da questão física do corpo, né? Por exemplo, alguns irmãos aí que têm diabetes, né? Doença diabetes, não pode ficar muito tempo sem comer. Então o jejum ele pode ser parcial, você pode ir diante do Senhor e fazer um jejum apenas do almoço, por exemplo, né? Mas o jejum também não deve ser feito com o intuito de emagrecimento, né? O jejum é uma abstinência de alimentos, né? Deixar de comer algo, né? Isso é a principal jejum que nós vimos na palavra, mas o intuito do jejum é para fortalecer o nosso espírito. O jejum deixa você sensível ao falar de Deus. É para fortalecer o cristão, fortalecer você. Então você deixa de praticar algo necessário, ou até mesmo que você gosta muito, para se dedicar a Deus, para se dedicar às orações, dedicar totalmente ao Senhor. Então, o propósito do jejum, ele deve ser desviar os olhos das coisas deste mundo, das coisas necessárias para você neste mundo, e se concentrar, né, nas coisas devidas a Deus, nas obras devidas a Deus, na vontade de Deus. Então, o jejum, nós vemos aqui, vamos ver alguns versículos que nos mostram que ele é totalmente ligado à oração. Não existe jejum sem oração. Simplesmente ficar sem comer e estar sem comunhão com Deus é apenas passar fome. Você vai ficar com fome, vai ficar fraco. Talvez o que você vai ter de vantagem, podemos dizer, é perder algumas graminhas aí, né? Ficar sem comer. Mas se você ir diante do Senhor em oração ou até mesmo com um voto, né? Tiver uma causa, Senhor, eu vou deixar de me alimentar por esse período, ou vou deixar de praticar algo, vou jejuar sobre esta causa, vou deixar de praticar isso que eu gosto muito, o que é necessário para mim, por causa desta causa. E então, durante todo o tempo de jejum, você ora ao Senhor por esta causa. Então, é como eu disse no início, não é uma exigência de Deus, algo obrigatório para o cristão. Mas ao invés disso, por outro lado, nós também vimos que é algo agradável ao coração de Deus. Porque Ele está vendo que você está se abdicando de coisas que o mundo pode oferecer, ou de coisas que são necessárias para a sua vida humana, tipo alimentação, para se dedicar e voltar aos olhos totalmente para o Senhor. Não é apenas ficar sem comer. A Bíblia, são muitos versículos que falam sobre jejum, anotei alguns aqui, até para ler depois, mas são muitos mesmo, iria várias reuniões, vários programas para falar sobre o jejum, mas rapidamente, bem simplificado, eu anotei aqui alguns versículos, e há um versículo aqui no livro de Atos, que mostra que os crentes, os discípulos daquela época, jejuavam para tomar decisões importantes. No livro de Atos, capítulo 13, fala que Barnabé e Saulo estavam sendo separados, né, pelo Espírito Santo para serem enviados numa primeira viagem missionária. E os irmãos ali, o versículo 2 diz que eles servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O versículo 3 fala: então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, esse versículo, ele nos mostra que os discípulos jejuavam antes de tomar uma importante decisão relacionada à obra do Senhor, e também nos mostra que o jejum, como eu já disse, está acompanhado de oração, que o versículo fala, jejuando e orando. E ainda em Atos, no capítulo 14, versículo 23, fala, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha só, antes das eleições que havia nas igrejas, para constituir presbíteros sobre aquela igreja, os membros ali jejuavam e oravam. Então, para tomar importantes decisões, nós vemos os discípulos jejuando. Você vê como que o jejum é importante, para, como eu disse, para nos fortalecer como cristão, para nos deixar sensível e para ter uma comunhão mais íntima com Deus. Então, o jejum ele fortalece o cristão e é agradável a Deus, pelos motivos que eu já disse. Então, antes da eleição de presbítero, eles jejuavam, e olha aqui, novamente, depois de orar com jejuns. Oração e jejum. Também nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 7, que o jejum, como eu já disse antes, ele não precisa ser exatamente sobre alimentos. Pode ser algo que você gosta muito, você pode deixar de fazer. Por exemplo, se você é fissurado, né, na rainha do lar. A rainha do lar, nós chamamos, é a TV. Ela que comanda lá. Ligou ela que reina em casa. Todo mundo senta na frente dela e não conversa mais. E se algum membro da família fala alguma coisa na hora que está naquela cena importante da novela. Não é, Fegadoli? Você que está na técnica aí, ó. Não é assim nas residências? A TV é que domina dentro de casa. TV, e hoje tem algo que acho que domina até mais, que é a internet. O Fegadoli está mostrando lá já, dando sinal. É a internet. Internet é algo... Eu, às vezes, falo para os irmãos que a internet é a árvore do conhecimento do bem e do mal que está dentro de casa. Ela tem um lado do bem, é lógico, tem informações, né? Hoje nós temos informações aí a nível de rapidez incrível, que era algo inimaginável alguns tempos atrás. Então tem algo de bom na internet, mas também é o mal contido de veneno que está dentro da nossa casa. Algo terrível. Às vezes queremos limitar as crianças na TV, né? Para não assistir alguns programas inadequados, mas é a internet como faz, né? Tem o notebook lá na mão deles, crianças hoje com pouca idade já pedindo, já com, né? Eu vejo aí nas ruas, vindo da escola com notebook debaixo do braço, outros, quase todos com computador no quarto, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, ir diante do Senhor, orar, pedir sabedoria, né? Como fazer para limitar, né? O mundo está ali, diante deles, aos olhos deles, têm acesso ao que desejar. Então, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso vai ganhando o nosso coração dia a dia, né? Não somente a internet, que tem variadas informações, programas, o que você quiser ali de ter acesso, mas a TV e assim por outras coisas. Talvez você, irmão que está me assistindo, é fissurado em futebol, né? Não somente assistindo a TV, mas jogar lá a peladinha do final de semana, né? Aquele programinha com os amigos e não abre mão de jeito nenhum. Tem outros que churrasco, né? Eu tenho amigo meus que é fissurado, que não consegue ficar sem churrasco no final de semana, que trabalha comigo. Então, de repente dá para, né, ir diante do Senhor, se você é cristão, tem essa causa, esse encargo de jejuar para fortalecer o seu espírito, ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, pode falar: Senhor, olha, eu não consigo ficar sem a internet como um instrumento de lazer na minha casa. Eu vou fazer um propósito com o Senhor, vou ficar um mês. Consegue? É muito? Uma semana, então, sem acessar a internet, somente se for trabalho, aí não tem como, né? Mas se for possível, vou ficar sem acesso nenhum à internet, por esta causa, e ora durante esse período, jejum e oração. Ou jejuar de ver televisão. Então não precisa ser somente a questão de alimento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, olha só, que fala de jejum aqui. Hoje à tarde eu estava lendo isso aqui. Versículo 4 fala: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Está falando do relacionamento no casamento. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente
por causa da incontinência. Por causa da incontinência. O que esses dois versículos estão dizendo aqui, o Senhor, através do apóstolo Paulo, está trazendo para nós, é que o marido e a mulher no casamento não deve, né, haver privação um com o outro por muito tempo, para que não abra brecha para Satanás agir. Privação sobre o relacionamento conjugal, né, íntimo entre eles. Mas no versículo 5 fala que eles não devem privar um ao outro, salvo por mútuo consentimento, esteja de acordo, para dedicar a oração. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Fazer jejum. Eles estão fazendo jejum aqui. Jejum de um relacionamento íntimo no casamento. Privar-se de algo para se dedicar, voltar aos olhos à obra do Senhor, a alguma causa que você tem diante do Senhor, para que ambos, marido e mulher, estejam sensíveis ao falar do Senhor e fortalecidos no Espírito. Interessante. E o Senhor fala, mas não por muito tempo, para que não abra portas para que Satanás possa agir. Jejuar também não é uma maneira de parecermos totalmente espiritual, ou melhor do que os outros, porque estamos jejuando. Jejum é algo a ser feito no Espírito, com humildade e alegria diante do Senhor. Esses versículos aqui, que eu vou ler agora, 3 de Mateus capítulo 6, é o próprio Senhor Jesus que disse, instruindo os discípulos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós chamamos de constituição dos cidadãos do reino dos céus. É algo que o Senhor estabeleceu, que são detalhes de como nós vivemos a vida da igreja hoje, aqui na terra, para que um dia possamos estar reinando com o Senhor, se praticarmos o que está nesses 3 versículos aqui. Por isso nós dizemos que é a Constituição, né? Constituição de um país é o que nós chamamos de Carta Magna, ou seja, Carta Maior. É a lei maior de um país que rege todos os cidadãos. Todas as leis seguintes, posteriores, são abaixo da Constituição. E esses 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, nós dizemos que é a Constituição dos cristãos, Constituição dos cidadãos que irão reinar com o Senhor, se hoje, na era da igreja, na vida da igreja aqui na terra, já praticar isso. Para encerrar então, o Senhor diz, Mateus 6,16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Quando jejuar, não fique contristado, triste, né, com semblante abatido, parece que está morrendo de fome. Aí para que alguém chegue até você, teu colega de trabalho, da família, né, amigos, chega até você e fala, nossa, o que está acontecendo com você? Está com o semblante abatido, parece que está meio adoentado. Aí você vai falar, não, é que eu estou com uma causa importante diante do Senhor, para que eu fique fortalecido no meu espírito, então eu estou jejuando. Sabe o que vai acontecer quando você disser isso? As pessoas que ouvirem isso vão dizer para você, olha, esse é um homem de Deus, olha só, jejuando, hein? Eu não consigo ser assim tão fervoroso como ele, não. O que o Senhor está dizendo nesse versículo que eu li é que você já recebeu a recompensa. A glória você já recebeu dos homens. Agora, qual é mais importante, a glória dos homens ou a glória de Deus? Fala que diante do Senhor, para você lavar o rosto, ou seja, não mostrar com o semblante abatido, é para você estar alegre, né, firme, né, em humildade. E da mesma forma, não demonstrar que está em jejum. É você e o Senhor em secreto. E teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Como eu falei, são muitos versículos que falam sobre o jejum. Salmo 35, versículo 13 e 14, fala do jejum em oração e lamentação. Jejuar em oração. O jejum agrada a Deus. Isaías 58, versículos 6 e 8. Jeremias 36, 9. Israel jejuou pedindo por misericórdia. Joel 1, 14 e 2, 12. Deus ordenou jejum e arrependimento. Jonas 3, 5. Os ninevitas jejuaram em arrependimento pedindo por misericórdia. Daniel 9, 3. Daniel jejuou pedindo por sabedoria. Mateus 4, 2. Jesus jejuou quando tentado no deserto. E o 6, 17 e 18 que eu já li, é a promessa que o Pai abençoaria o jejum.
Mateus 9, 14 e 15, Jesus disse a seus discípulos para jejuarem. Mateus 17, 21, o jejum é necessário para vencer algumas forças demoníacas. Marcos 9, 29, mesma coisa, jejum ali demonstra que é necessário para vencer alguns baluartes demoníacos. Lucas 2, 37, jejuar era parte do serviço prestado por Ana a Deus. Atos 13, 2, o jejum era parte do ministério dos servos de Cristo em Antioquia. Atos 13, 3, a ordenação de pastores era acompanhada por jejum. Atos 14, 23, eu já li. 1 Coríntios 7, 5 também. 2 Coríntios 6, 5. Jejum foi um modo como Paulo se aprovou como ministro de Jesus Cristo. 2 Coríntios 11, 27. Paulo jejuava com frequência. E há muitos outros versículos aqui, mas o meu tempo acabou e deu para a gente desfrutar um pouquinho sobre jejum. Eu li esses versículos para que você possa desfrutar aí na sua casa, numa reunião de comunhão familiar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Jesus é o Senhor.